desempenham funções importantes no nosso organismo. Elas protegem tecidos, são imprescindíveis para coçar e também agem como janelas para o nosso bem-estar geral. O que muita gente não sabe é que as unhas também podem dizer muito sobre a nossa saúde, mostrando sinais de desnutrição, infecções e até de doenças graves. Você já parou para olhar as suas unhas desse jeito, procurando ali sinais da sua saúde? Qual que é o seu nível de preocupação com a unha? Cortar e já está mais do que bom? Ou é super vaidoso ou vaidosa? Vai ao salão de beleza, manicure, pedicure, cuida das unhas, usa esmalte? Nós vamos hoje no programa entender quais são essas doenças que podem ser percebidas, diagnosticadas pela aparência das unhas e dos pés. Quem responde às nossas perguntas hoje é a nossa convidada especialista no assunto, doutora Tatiana Vilas Boas Gabi, dermatologista, graduada em medicina pela USP, Universidade de São Paulo. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Como vai? Muito obrigada. Por favor, vamos nos sentar. A doutora Tatiana é médica assistente do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É responsável pelos ambulatórios de teledermatologia e doenças ungueais, da Divisão de Dermatologia do Hospital das Clínicas também, e assistente do ambulatório de doenças das unhas do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Referência em saúde para todo o Brasil. Doutora, muito obrigada por vir ao nosso programa. Seja bem-vinda a Viver é Melhor. Obrigada, foi um prazer. Doutora, poucas pessoas, acredito eu, que olham para as unhas dando toda essa importância. Explica pra gente qual é a função das nossas unhas, porque a gente olha para a unha assim, acha que ela tem algum papel, mas não sabe exatamente o quê. Qual é a função exata das nossas unhas? Então, além da função ornamental, né, da beleza, ela tem a função de proteger as pontas dos dedos, ajuda na apreensão dos objetos. Então, quando a gente vai pegar algum objeto, a gente sempre usa as unhas. Ela também é importante para o tato fino. Então, pessoas que realizam... usam muito as unhas para fazer algum tipo de trabalho manual, então elas precisam realmente desse tato fino. E principalmente para proteção, principalmente as unhas dos pés servem para isso. Elas protegem a ponta do dedo. A gente vai pensar hoje no programa alguns problemas comuns, típicos das unhas e se isso tem a ver com a nossa saúde. Por exemplo, unhas quebradiças. Isso pode ser sinal de que há algum problema na nossa saúde? Pode ser um sinal, sim. Porém, o mais comum é que as unhas quebradiças elas aconteçam por conta de traumas locais, pequenos traumas locais, abuso de substâncias que a pessoa às vezes tem contato, mesmo para fazer o cuidado das unhas, então alguns esmaltes, produtos de limpeza, pessoas que trabalham com instrumentos musicais, então tem um pouco isso também. A gente tem que pensar nas doenças, mas às vezes não tem nenhuma doença associada. Tem que identificar qual é o motivo para levar aquela unha quebradiça. E a gente tem muito aquela mania de falar que unha quebradiça é sinal de má alimentação. Tem a ver? Então, na verdade, esse mito, ele surge muito decorrente de que pessoas que sofrem grande privação de nutrientes, então pessoas que foram submetidas àquelas cirurgias de estômago, pessoas que estão... dietas muito restritas. Muito restritas. Esse tipo de pessoa acaba tendo unhas quebradiças. Mas nem todo mundo que está com unhas quebradiças está com algum problema na alimentação. Né? E assim, as unhas quebradiças, elas respondem à suplementação com vitaminas. Então, é outra confusão muito comum. Que acaba quase que confirmando para a gente essa relação, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Quais são os alimentos indicados para quando você pensa em manter as unhas mais fortes ou quem tem unhas quebradiças, por exemplo, falar, então, o que eu devo comer? Tem alimentos específicos? Então, na verdade, a gente não consegue, uma vez que isso está instalado, restituir a saúde das unhas somente com alimentação. Claro que uma alimentação saudável é imprescindível. Alimentos ricos em selênio, zinco, silício, que são os vegetais verdes escuros, proteínas, ajudam. Mas quando o problema já está instalado, o ideal é procurar realmente um dermatologista que ele vai fazer uma suplementação com vitaminas da família da vitamina B, como a biotina, por exemplo, e o silício orgânico, que a gente consegue prescrever isso para o paciente tomar mesmo, numa dose mais alta. Reforçando que é o médico que vai fazer essa prescrição, porque a gente tem hoje um consumo de vitaminas indiscriminado até, a gente compra a vitamina com tranquilidade, não precisa de receita médica, às vezes até gasta mais dinheiro do que precisava, nem precisava gastar tanto com vitamina, mas acha que é bom e acaba tomando. É melhor que o especialista veja qual é o motivo do problema e escolha uma vitamina adequada, Sem né, dúvida. Doutora? E assim, essas vitaminas que eu citei, elas não estão disponíveis para venda livre, é só com receituário médico mesmo.
Então, não adianta querer chegar na farmácia e pedir que não vai ter acesso. Tem que passar por uma orientação de uma especialista no assunto. Como perceber que as minhas unhas estão ficando fracas? Então, geralmente as pessoas percebem porque elas começam a quebrar na parte da ponta da unha, você começa a ver duas unhas, né? Ou... Qualquer topadinha, assim, já sai um pedacinho da unha. Descamação, a esmaltação não dura. Então, as pessoas se queixam que, em vez de durar uma semana toda, a esmaltação está durando 2, 3 dias, às vezes até menos do que isso. E é muito em função dessa descamação que acontece nas unhas. E aí tem que fazer realmente um tratamento? Precisa fazer alguma coisa ou deixa passar? Não, o ideal é que você realmente tente primeiro usar alguma base fortalecedora, você pode tentar hidratar. Uma dica que eu sempre dou para o pessoal que, de repente, não consegue ir toda hora no dermatologista é fazer uma pausa maior entre as esmaltações, de repente usar luvas antes de mexer com produtos químicos, né? Secar bem as mãos, hidratar. Então, são coisas que a gente pode fazer antes de procurar um especialista. E, assim, o problema todo de tentar tratar as unhas fracas em casa é que a maior parte das bases fortificantes, elas contêm na substância delas, na formulação delas, uma substância que se chama formaldeído, que é o formol. E o formol, ele endurece as unhas, mas ele piora a questão da descamação, a questão da exacerbação da quebra das unhas. Então, assim, ao mesmo tempo que a unha amolecida fica mais dura, você continua tendo essa descamação muito evidente. E às vezes as pessoas não acham, não sabem isso, né? Elas confundem um pouco as ações de cada uma das indicações dessas bases fortalecedoras. Então, quando é leve, quando é de vez em quando, dá para tentar apelar para esse tipo de tratamento, hidratação, mas perceber que não está tendo resultado é muito frequente, é melhor um medicamento mais específico, uma suplementação. Exato. Se você já está usando uma base fortalecedora e não está obtendo resultados, ou até se você está notando uma piora no quadro, o ideal é procurar o dermatologista mesmo. Porque muitas vezes a gente confunde e, assim, às vezes ao queixar para a nossa manicure, ela, por conta dela, já introduz uma base fortificante que tem formol e às vezes você nem sabe que você está usando. E as pessoas são alérgicas, o formol tem outros problemas. Outros efeitos. Então, assim, às vezes isso pode acabar prejudicando realmente. A senhora falou de manicure e eu lembrei de um mito que eu vou ter que perguntar se é mito ou se é verdade. É verdade que esmalte escuro fortalece a unha? Porque a gente tem aquela ideia assim, minha unha tá fraca, passa um vermelho, passa um marrom, que a unha fica mais forte. Isso é mito ou é verdade? Sabe que isso é um mito, mas tem um fundo de verdade. Pelo seguinte, os esmaltes vermelhos, o pigmento vermelho do esmalte, parece que ele tem uma ação contra os fungos, uma ação fungistática. Então, assim, é verdade que eles previnem, talvez, uma micose, a instalação de uma micose. Mas ele não vai ter a propriedade de deixar aquela unha mais fortalecida. Isso não é verdade. Né? É só um mito, é só uma impressão que as mulheres têm, mas que continuam colocando em prática na tentativa de melhorar o problema. Então, mas talvez tenha vindo daí, porque realmente ele tem uma ação, né? Mas não é uma ação na fortificação da unha. A gente vai levantar agora para ver algumas imagens, porque a doutora, por favor, doutora, a senhora pode vir comigo, vai mostrar para a gente alguns outros sinais de que as unhas podem demonstrar problemas de saúde. Você já teve situações da sua unha mudar de cor ou ter manchas nas unhas? Há tipos diferentes e as cores indicam problemas diferentes também, não é, doutora? A gente vai mostrar aqui algumas dessas outras manchas, esses outros sinais de doenças que podem aparecer. Por aqui a gente tem um exemplo que é bem comum, mas que pode ter características específicas. Doutora, explica pra gente esse tipo. Bom, isso não é tão comum assim, mas também não é tão infrequente, não é uma coisa rara, né? O nome científico desse tipo de mancha é melanoniquia estriada, é um palavrão. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma faixa de unha escura, justamente o que a gente está vendo aqui. E isso pode ser uma coisa normal, tá? Isso, na verdade, só indica que tem pigmento aqui na fábrica da unha. A fábrica da unha fica embaixo da cutícula, nessa região. Então, toda a unha que essa fábrica vai produzir vai ficar manchada. E isso pode acontecer por uma mancha normal. Então, assim, por exemplo, pessoas de pele escura, a gente sabe que quando se machucam, fica uma manchinha no local. Isso também pode acontecer na fábrica da unha. E pode ser por conta de uma pinta que tem na fábrica da unha. E como as pintas podem ser benignas ou malignas, essa manchinha também pode ser benigna ou maligna se for uma pinta na fábrica da unha. Então, tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção que sugerem uma maior gravidade. Então, essa unha aqui, por exemplo, né? Esse paciente aqui, essa pessoa que está com esse problema na unha, você pode observar que já tem uma mancha nessa localização. Na pele também, né? Não está só na unha. Isso já é um sinal de gravidade. Aqui a unha está com a unha essa quebrada rachadura. Também é um outro sinal de gravidade. Um terceiro sinal de gravidade seria o surgimento em uma unha só,
Tá? E outra coisa que a gente tem que observar, que não tem nesse caso, mas que é uma coisa que deve chamar a atenção, é quando a parte de baixo está mais larga que a parte superior, indicando, como se fosse um triângulo, indicando que essa mancha aqui que está na fábrica da unha está se alargando. Então, a unha que está sendo produzida depois, ela já é mais manchada. Ela vai se multiplicando, digamos assim. Exato. Então, isso não é um sinal bom, é um sinal que merece procurar o dermatologista, porque pode ser algo mais grave mesmo. E aí tem que fazer um tratamento mesmo. Normalmente o que a gente indica, né? A gente indica fazer uma biópsia, que é retirar essa lesão que está na fábrica da unha para analisar no microscópio. Aí a gente vai saber, vai ter condições de dizer se isso é benigno ou maligno. Caso seja benigno, já está resolvido. Se for maligno, a gente vai fazer um tratamento cirúrgico desse problema. E assim, quando a gente pega no comecinho, é muito legal porque a gente consegue que esse paciente seja totalmente curado, né? Aqui é uma manchinha mais benigna, a gente pode ver que é uma mancha menor. Crianças não tem tanta gravidade, porque eu imagino que o pessoal agora está assistindo e já está desesperado com os filhos. Está olhando para os pés agora, já procurando alguma coisa. Normalmente em criança não quer dizer nada, né? Em criança pode inclusive ter todos os sinais que a gente descreveu e não ser nada. Lógico que tem que levar sempre no médico quando está desconfiado de alguma coisa, mas esses problemas eles são muito mais comuns na vida adulta e superior aos 50 anos de idade. Esses problemas de gravidade, de câncer de pele, tudo isso. Porque esse tipo de mancha que a gente mostrou, não esse aqui também, mas aquele anterior, é um tipo de câncer de pele. Sim, aquele mas era no indivíduo adulto. Se você pegar essa mesma lesão que eu mostrei anteriormente, e se tiver numa criança, provavelmente não é nada. Por isso que é o médico que tem que fazer o diagnóstico, porque senão a gente já olha, vai na internet, olha ali e fala, nossa, já é o que eu tenho e já fica desesperado. Tem que fazer o diagnóstico correto. Inclusive, doutor, antes da gente até continuar essa conversa, tem muita gente que fala que tem mancha na unha, principalmente essas escuras, depois de chutar uma quina ou de algum hematoma. Isso é um tipo também que pode aparecer? Então, justamente, os hematomas, eles fazem diagnóstico diferencial com isso, só que qual é... o hematoma nunca é maligno, né? O hematoma, normalmente a pessoa sabe o que aconteceu antes de aparecer, então ela já fica mais tranquila. E conforme a unha vai crescendo limpa. Então a gente vê que existe uma fatinha de unha limpa crescendo. Aí a gente já pode ficar muito sossegado, porque não é na fábrica da unha, o hematoma está no leito da unha, né? E muitas vezes é difícil você dizer se é roxo ou castanho, né? Ou preto, enfim, esses pigmentos se confundem muito, mas não é nada sério. Esse paciente aqui, por exemplo, parece até um hematoma, né? Mas o que chama a atenção pra gente? Primeiro que tá manchado a pele, né? É numa unha só, e se a gente conversar com esse paciente, ele falar que começou com uma listra fininha, que foi alargando, aí a gente já sabe que isso precisa fazer um diagnóstico com biópsia mesmo, porque pode realmente ser algo mais grave. Bom, a gente vai continuar falando sobre essas manchas no próximo bloco. A doutora vai continuar explicando sobre essa atenção que a gente deve dar. Há outros problemas também que podem surgir. A gente fala sobre isso já. Doutora, a senhora pode sentar, por favor, fique à vontade. Você viu que a gente tem que dar atenção, não é assim, as nossas unhas não servem para nada, ou elas ficam lá escondidas dentro do sapato, a gente nem olha para elas. Começar a criar essa rotina e, inclusive, a doutora vai orientar sobre quais são os cuidados básicos necessários para manter a boa saúde das unhas e dos pés. Esse é o nosso assunto de hoje aqui no Viver Melhor. Tem algum problema nas unhas? Tem alguma reclamação a fazer? Está percebendo alguma mudança? Muitas pessoas reclamam, por exemplo, que com o envelhecimento as unhas mudam também. Está acontecendo com você? Esse é o nosso assunto de hoje. Se você não sabia disso, preste mais atenção às suas unhas, porque elas podem dar sinais importantes. E a gente retoma a conversa com a doutora Tatiana, porque nós temos aqui alguns outros exemplos de manchas que são bem comuns. E eu acho que você que nos assiste já deve ter tido alguma vez na vida com essas manchas branquinhas, doutora, que aparecem na nossa unha e, de repente, você não sabe por que está lá e até aparecem com certa frequência. É verdade. Esse tipo de mancha, assim, que geralmente aparece em uma ou duas unhas, às vezes a pessoa até tem mais unhas, que são branquinhas e demoram para... Porque assim, a unha da mão, ela demora 3 meses para crescer completamente. E dos pés é quase 1 ano, tá? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas essa manchinha faz tempo que tá aí, por que tá aí há tanto tempo? É por conta do próprio crescimento da unha. Tem que esperar crescer e chegar até a ponta para ser cortada. Exatamente. Mas por que ela acontece? Ela acontece por conta de uma cutucação, um trauma na fábrica da unha, né? Então, a fábrica da unha fica aqui embaixo, a gente já viu no anterior. O que acontece? Manicure, ou rói unha, ou põe a mão na boca, cutuca a região que está aqui embaixo, que produz unha. Chutar a parede,
cadeira. Pode Jogar ser. bola, por exemplo. Homens que jogam muita bola e acabam machucando um pouco a unha. É muito frequente. Inclusive, quem joga bola não tem só manchinha, não. Tem uns risquinhos mesmo, tem uns sulcos mesmo na unha. Porque a fábrica da unha, ela tem duas frentes de produção, uma mais superficial e uma mais profunda, entendeu? Então, assim, dependendo se você ataca uma delas, fica branquinho. Se você ataca as duas, aí fica a ondulação, né? Então, é somente isso, assim, não é nada de grave, é só para pegar mais leve quando for fazer a mão, ou, de repente, fazer uma proteção melhor quando você estiver realizando o seu esporte, se isso estiver incomodando. Diferente disso daqui. Isso daqui, que é o que a gente acaba encontrando na internet, quando vai procurar... Se você pesquisar unhas, manchas brancas na unha, vai aparecer você um caso mais grave. Você pode encontrar isso aqui. Isso daqui é intoxicação por arsênico, que também dá essa mancha branca, que é chamada de leuconíquia. Mas aqui o que a gente observa? Que ela é em toda a região da unha, né? E ela é entremeada por áreas avermelhadas, tá vendo? Então tem aqui, aí passou um tempo, tem aqui novamente, porque são as exposições ao arsênico. Raríssimo, muito mais frequente na Argentina, onde tem poços artesanais que são ricos em arsênico, e as pessoas, a população normalmente tem o hábito de se expor a esse agente. Então... E aí tem que tratar. Claro, tem que tratar tem que parar de se expor, né? Porque esse é só um sinal que você está tendo contato, mas o arsênico ele é perigoso para a saúde. Aqui uma outra manifestação de transformação na unha, que é uma unha mais amarelada, esverdeada, parece que está com uma textura mais grossa também, né? Isso é a micose da unha, né? Então, assim, o que aconteceu aqui? O fungo atingiu essa unha, né? E, assim, o fungo, ele vai comendo a queratina e ele vai comendo a queratina através dos sulcos que a unha possui. Então, a gente vai vendo esse aspecto aqui. E aí, a gente tem um aparelho que chama dermatoscópio, que a gente consegue, colocando o dermatoscópio, ver com muita mais nitidez isso daí. Ou a gente pode pedir para o paciente ir no laboratório, colher um exame que se chama micológico direto, em que o biólogo que vai colher o exame, vai verificar o exame, ele vai recuperar o fungo, classificar o fungo e dizer com certeza que isso é uma micose e o agente que está causando essa micose para a gente poder fazer o tratamento. Quando a gente pensa em tratar micose, a gente não pensa em algo tão aprofundado assim, inclusive porque há pomadas que a gente compra disponíveis que é para tratar qualquer micose. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque pode não funcionar para todas, então? Então, a micose da unha, ela dificilmente vai se tratar com um tratamento local. Então, assim, é difícil, mesmo os esmaltes ou as pomadas, elas dificilmente vão responder esse tipo de tratamento. Em último caso, pacientes que não podem tomar o remédio oral, a gente acaba recorrendo a esse tipo de tratamento e a gente sabe que a gente só consegue, muitas vezes, segurar a doença no local, não espalhar para os outros lugares, né? Mas a micose de unha, normalmente, ela merece um tratamento sistêmico, ou seja, com medicação oral por um tempo prolongado, de 6 meses a 1 ano de tratamento. É um negócio mais complicado mesmo. Mais complexo do que muitas vezes a gente tenta colocar no dia a dia, né, doutor? Exatamente. E aí tem que procurar um dermatologista, que é quem vai fazer essa identificação e dar o tratamento adequado. Porque muitas vezes o paciente, não sabendo que o tempo é tão prolongado, ele para o tratamento no meio do caminho e não se cura disso, né? Agora, eu acho que o que é importante a gente falar em relação à micose de unha, mais do que qualquer coisa, é que ela só se instala depois de muito tempo que a pessoa tem a micose nos pés. Então, o ideal é a gente tomar conta para não ter micose nos pés, porque isso vai eventualmente levar a uma micose nas unhas, que é mais difícil de tratar. Como identificar uma micose nos pés? Bom, para começar, que não tem essa história de eu tenho ácido úrico, meu pé é seco. Se o seu pé é seco e alguém falou para você que o seu ácido úrico está elevado, pode ir no dermatologista, porque deve ser micose. Ácido úrico não causa secura nos pés, ele causa uma outra coisa, uma manifestação que se chama gota, que é uma dor na articulação do pé. Tá? Então, essa coisa de pé seco, ácido úrico, está completamente fora. É um mito urbano, é uma lenda que a gente ouve muito no consultório e que não tem nada a ver. E aí tem que identificar isso. Algum outro sinal? Não vai ter mancha no pé, nada disso? As frieiras, elas são a fase inflamatória da micose dos pés, mas o mais comum é que o pé seja seco. Você fala, meu pé é seco, meu pé é áspero, meu pé é grosso. Isso deve ser micose. Vá ao dermatologista, que ele vai fazer a identificação do fungo e vai te prescrever um tratamento.
A gente tem uma pergunta para responder aqui de um telespectador. É o Clóvis Barbosa, lá de Feira de Santana, na Bahia, que conta que levou uma pancada no dedão do pé, uma mesa caiu em cima do pé. Alguns dias depois a unha caiu e passados 2 meses ainda não cresceu outra no lugar. Ele quer saber se isso é normal. É super normal. O que acontece? 1/3 da unha que a gente tem, vamos supor, a gente tem uma unha, a gente vê 2/3 da unha para fora, a gente ainda tem 1/3 lá dentro. Então, quando essa unha cai, o crescimento dela, que é muito longo, que a gente falou de 1 ano até, você tem todo esse crescimento acontecendo por baixo. Primeiro, por baixo da pele. Então, até ela despontar, uns 3, 4 meses. Então, é muito normal, ele está dentro do tempo regulamentar. Tempo esperado. O que seria um alerta seria quanto tempo? 6 meses passados e nada apareceu? Depois de 4 meses, nada apareceu, é bom procurar o médico. Mas até 2 meses está muito dentro. Então, o Clóvis está tranquilo ainda, fica aguardando a sua unha aparecer. E se você tiver outras dúvidas, perceber que tem alguma coisa diferente, procure uma dermatologista.